Olá, meu nome é Marcos Alencar. Hoje, 12 de dezembro de 2022, estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate, descomplicando o direito do trabalho sem juridiquês. A pergunta de hoje, que é um tema que continua em muita evidência: posso trocar meus empregados por PJs? Olha, a resposta é não, não pode. E muita gente confunde, né, essa questão do posso trocar um empregado como PJ, eu posso contratar o empregado como pessoa jurídica, com o que está previsto no artigo 444 da CLT, dizendo que a reforma trabalhista autorizou isso. E isso é um grande equívoco. Não existe, em absoluto, nenhuma autorização da reforma trabalhista e nem da CLT para isso. Ao contrário, o artigo 444 não diz nada disso, tá? E ele diz que as relações de trabalho podem ser estipuladas mediante várias formas de contrato, né? E temos ainda o artigo 9º da CLT, que não pode ser esquecido, que ele diz o seguinte: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Quer dizer, tudo que for feito para fraudar a CLT poderá ser entendido como nulo. Aí veja, mas você falou antes aí que o PJ pode. Eu não falei nada. Quem falou foi o Supremo Tribunal Federal, dizendo que, naqueles casos específicos de hipersuficiência, é quando o trabalhador, né, ele ganha um dinheiro tão alto, uma remuneração tão elevada, e ele tem um grau de conhecimento que permite que ele realmente opte pela condição mais benéfica. E aí o Supremo diz que há alguns casos em que há um benefício, inclusive tributário, se paga menos imposto, não admite-se que depois essa pessoa se arrependa e venha dizer que era empregado. Mas nós estamos falando aqui hoje, respondendo essa pergunta, posso trocar empregados por PJ, de empregados normais, que ganham salários, que ganham remuneração normais, não são hipersuficientes, são hipossuficientes. E eu alerto para isso com muita propriedade, fazendo um comparativo bem grotesco, né? Eu digo o seguinte: a pejotização ela é parecida com o mundo das drogas. Quando você começa lá, né, a usar droga, e a gente fala isso por acompanhar muitos casos envolvendo esse tipo de problema, é o mundo de fantasia, é o mundo de festa, é o mundo de alegria, né? Não há nenhuma contraindicação, a droga é uma maravilha. Mas com o passar do tempo, percebe-se que aquilo ali é uma grande ilusão e que se vai na direção do fundo do poço. Não é preciso ir muito longe para a gente saber qual é o fim, né, de quem se vicia, de quem fica escravo de consumo de droga. A mesma coisa é essa questão da pejotização, porque a empresa ela começa a rodar com aquela base de custo dela, que é uma ilusão, achando que aquela mão de obra que está ali trabalhando só custa aquilo, aquele pagamento da nota fiscal, que não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem hora extra, não tem outras parcelas que estão nas cláusulas coletivas, não tem adicional noturno, desvio de função, acúmulo de função, nada disso se preocupa. Por quê? Porque eu pago uma nota no final do mês e está tudo certo na minha cabeça, né? É uma grande ilusão, como eu falei aqui. E aí eu estou trazendo uma decisão lá da segunda turma, é uma decisão de tribunal, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do Rio Grande do Sul. Veja o valor desse processo, tá? A manchete é assim. Eu vou colocar o link embaixo do vídeo. Correspondente que trabalhava em home office tem vínculo de emprego reconhecido com instituição bancária. Uma instituição bancária contratou uma pessoa como PJ e ela trabalhava em casa. Então, achava-se que estava tudo certo, tudo tranquilo. E aí diz o seguinte: a segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Rio Grande do Sul, confirmou o vínculo de emprego entre um agente digital contratada na forma de pessoa jurídica e uma instituição bancária. A decisão unânime manteve o entendimento do juiz Mateu Crocoli Lionzo, da 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. A condenação em verbas salariais indenizatórias e rescisórias foi fixada provisoriamente, quer dizer, pode ser mais, em R$ 630 mil. Olha, que conta é essa?
é exatamente o que eu comparei aqui com o mundo das drogas. Se contratou essa agente, eu não estou aqui querendo dar razão a ninguém, nem a instituição bancária, nem a agente, nem a justiça. Estou querendo analisar um fato concreto que está postado no site da 4ª Região. Hoje, essa instituição bancária tem uma conta para pagar que é de 630 mil. Pode ser que ela recorra ao Tribunal Superior do Trabalho e lá consiga reverter a condenação, o que é uma coisa pouco provável, porque isso normalmente envolve matéria de fato. Mas vamos trabalhar com essa notícia especificamente. Veja, por que essa conta dá 630 mil? Por quê? É exatamente isso. Horas extras, férias não paga, 13º, adicional noturno. Então, a conta chegou. Porém, imagina se essa instituição financeira, que eu nem sei, estou aqui especulando, ela possui 50 pessoas trabalhando nesse modelo, 30 pessoas trabalhando nesse modelo. A conta é milionária. Então, uma instituição bancária aguenta uma pancada dessa? Sem dúvida que aguenta. Mas será que a sua empresa aguenta? Então, antes de PJizar, reflita em relação ao risco. Porque eu estou falando aqui da PJização ampla, ao invés de se contratar como manda a lei pela CLT, se contrata através de uma pessoa jurídica fictícia. Olha, a única exceção que o Supremo se posicionou é para pessoas de altíssimo escalão, que ganha seus 30, 40, 50 mil reais por mês, que ganha bônus anual, que tem uma formação intelectual e uma independência financeira muito grande, que pode escolher qual a modalidade de contrato, mas é diferente de qualquer trabalhador comum, como a exemplo dessa agente de bancária. Então, vou colocar lá o link embaixo, tá? Não tem a indicação do processo, estranho isso. Talvez ela tenha entrado com segredo de justiça, porque até o nome da instituição não está sendo dito e nem o nome da reclamante. Eu vou colocar lá esse link, mas está aí. A publicação dessa notícia foi em 9 de dezembro de 2022, na sexta-feira. Então, é uma coisa muito atualizada e que traz aqui exatamente esse alerta que eu faço em relação à pejotização ampla. Em breve a gente volta. Tchau.